Começa agora, Código Podcast, onde desvendamos os segredos da alta performance. Fala pessoal, está começando agora o terceiro episódio do Código Podcast. A gente já está aqui com o nosso convidado e eu sou o Guilherme Vilas. Jean Andrade. E antes da gente começar, eu quero agradecer você por essa audiência. Quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com a sua família, com seus amigos, que é um conteúdo de alta relevância, tá bom? O Jean vai apresentar o nosso convidado e os nossos patrocinadores de hoje e vamos lá. Primeiro agradecer o nosso convidado, agradecer também os nossos patrocinadores, que é a WHB Descartáveis, soluções em pacotes para delivery e também a Interação Contábil, assessoria contábil e fiscal. E eu já vou falando aqui também do nosso entrevistado do dia, que é o coach Marcelo Veronês, campeão overall paulista, campeão overall brasileiro, campeão sul-americano, top 4 no Mr. Universo, top 4 no Mr. Olímpia. Como treinador, seus resultados também impressionam. Títulos no Arnold, Mr. Olímpia, Mr. Santos, além de ser top coach por 5 vezes consecutivas e responsável por dezenas de atletas profissionais dentro e fora do país, com alunos em lugares como Japão, Irlanda, Suíça, Itália, Nova York e Orlando. A trajetória dele começou ainda na adolescência, após um processo pessoal de emagrecimento aos 13 anos, que despertou seu interesse por saúde, nutrição e mente. Desde então, o fisiculturismo se tornou não só sua profissão, mas também seu propósito de vida. Hoje o coach Veronês é referência por unir ciência, consciência e propósito, mostrando que o fisiculturismo vai muito além da estética, é sobre autodomínio, equilíbrio e transformação real. Atualmente ele lidera o projeto Criando Musas, prepara atletas para campeonatos nacionais e internacionais e desenvolve uma plataforma completa de treinos voltadas a diferentes níveis de aluno. Além disso, ministra palestra e eventos sobre mentalidade, disciplina e transformação pessoal através do esporte. Veronês, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Código Podcast. Faltou até fôlego aí. É isso aí. Ó, que currículo, hein, cara? Eu tô muito feliz de participar do podcast aqui com vocês, o Código. É um orgulho para eu estar falando um pouco da minha profissão, da minha carreira, da minha trajetória, de poder passar um pouco mais de lucidez para as pessoas que estão buscando um físico diferenciado, uma saúde diferenciada e uma mentalidade diferenciada que eu tenho certeza que faz todo sentido. Então é motivo de orgulho para eu estar aqui com o meu amigo que há muito tempo eu conheço, com você, e eu tenho certeza que vai ser uma noite especial aí com muitas informações. Com certeza. Obrigado. Prazer é nosso, né? Obrigado por você aceitar esse convite. A gente está começando esse podcast, é um projeto que a gente tem no nosso coração aí e que tem dado certo. E a gente conhece bastante tempo, talvez uns 7 anos já, para quem não sabe. Faz bastante tempo já que eu atendi o Veronês a primeira vez. Desde ali a gente já tinha um papo da hora, conversava bastante do futuro, né? E é isso aí, tá acontecendo, né? E eu fico feliz porque um dia ele cortando meu cabelo, ele falava que ele queria ter um podcast, que um dia isso ia acontecer. E eu, como um profissional, eu sempre admiro pessoas com mentalidade de crescimento e que buscam evolução na vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, para mim, hoje, realmente, é um orgulho estar aqui com vocês. Top, muito obrigado. Antes da gente começar a falar um pouquinho da parte profissional, de coach e de atletas, alta performance, eu queria perguntar para você quem que é o Veronês fora os palcos, fora essa vida profissional, quem que é o Marcelo, né? Bom, o Marcelo Veronês nasceu em Piratininga. Desde os 13 anos de idade, quando eu desenvolvi obesidade, eu era uma criança gordinha e através da musculação eu me descobri para a vida, melhorou a minha autoestima. Eu passei por muitos profissionais quando eu era criança e nunca tive um poder assertivo, porém eu sempre fui muito observador em atendimento, em consistência de trabalho. Então, com os 13 anos, eu comecei a treinar musculação, comecei a me dedicar aos treinos. Na época, eu não tinha academia, eu treinava no fundo da minha casa, com peso de concreto. O meu avô me ajudava muito, os meus amigos me ajudavam. Aí meu pai, depois de muito tempo, percebendo a minha insistência, porque na minha cidade não tinha academia, então não tinha onde eu treinar. Eu treinava realmente no fundo de casa, com um peso ali que a gente tinha. Aí meu pai
comprou uns aparelhos de musculação, eu deixei na minha casa, eu chamava todos os meus amigos 2, 3 vezes por dia, a gente marcava a sessão de treino. E com 15 anos de idade, eu frequentei minha primeira academia, que foi no SESI aqui em Bauru. Por minha mãe ser do comércio e tudo, eu consegui me matricular, comecei a me dedicar aos treinos e graças à musculação a minha vida mudou. Hoje eu sou um profissional que o sucesso hoje não é novidade para mim, porque eu estudei muito, eu batalhei muito para conquistar meu espaço, sempre respeitando o próximo. E eu posso dizer que o esporte salvou a minha vida e deu a carreira que eu tenho hoje. Então eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que me apareceram na vida e muito grato ao meu esforço, porque sem o esforço a gente não consegue remover nenhuma pedra do lugar. É com o esforço que a gente constrói o futuro. Show de bola. Já pegando esse gancho, então, você começou com 13 anos, bem cedo, né? Passou por essa história de superação. Mas quando foi que o Veronese entendeu que aquilo ali, que o esporte seria um caminho para a sua vida? Algo que poderia se tornar algo profissional, que você conseguiria títulos. Eu já entendi que você tinha uma mentalidade ali logo cedo de campeão. Mas quando aquilo ali começou a ser uma realidade ali, que posso ganhar dinheiro com isso, posso ser um profissional. Sim. Aonde que virou isso aí para você, essa Isso é chave? uma pergunta espetacular, porque assim, eu tinha um sonho. Eu era aquele cara que eu assistia o filme do Conan, o Bárbaro, não sei se é da época de vocês aí. Não é, mas assistia. Mas eu tinha o Arnold como referência na minha vida, né? E eu comecei a treinar, eu via que eu tinha muita facilidade de ganhar massa muscular. Aí eu comecei a insistir nisso, fui fazer minha primeira graduação como educação física. Aí na graduação eu já comecei com a brincadeira de me preparar para competir. Só que assim, eu nunca pensei em procurar uma ajuda, eu queria eu mesmo aprender como funcionava tudo para um dia eu poder ajudar uma pessoa que nem eu era criança e não tive essa ajuda. Porque eu procurava profissionais, não tinha humanidade no atendimento, os profissionais me olhavam, eu era uma criança gordinha, então não chamava atenção. E quando eu comecei com essa ideia de competir, muita gente, cara, mas é impressionante, muita gente desconfiou do meu potencial, só que assim, eu sentia aquela chama no meu coração. Eu pensava assim, cara, eu acho que eu vou ter futuro nisso aí, então eu vou me dedicar. Eu comecei minha primeira preparação para valer, fora o meu tempo de treino dos 13 anos, foi em 2005, quando eu estava na faculdade. Saindo da faculdade, eu inventei de me preparar para o primeiro campeonato. Eu fiquei de 2005 até 2012, que foi o meu primeiro campeonato, fazendo uma dieta que eu mesmo estruturei com pouco recurso, porque a gente naquela época não tinha o recurso que nós temos hoje, não tinha coach na época, você tinha nutricionista, informação, né? E tinha academia, tanto é que para você descobrir como tomava um BCAA, por exemplo, era uma incógnita, você não tinha Google para colocar lá como tomar um BCAA, entendeu? Então você tinha que pegar a experiência de outras pessoas e aplicar. E aí eu fui me preparando de 2005 até 2012, fazendo dieta, na verdade, pensando em um dia ir para a praia e colocar um shape praiano e arrasar lá. Só que quando eu comecei a me preparar, eu comecei a ter um discernimento que realmente eu estava ficando bom, porque começou a chamar a atenção. Eu comecei a ter alguns atletas que eram amigos próximos, falar, pô, cara, teu físico respondeu, tá legal. E teve um amigo que hoje é um atleta meu, o Eduardo, que eu preparo, ele já ganhou inúmeros campeonatos comigo, eu sou treinador dele, e ele foi o primeiro cara que falou assim, não, você vai disputar um campeonato e eu vou levar você nesse campeonato. Ele me levou, nem acreditando muito no meu potencial, e no meu primeiro campeonato, que foi paulista, eu fui vice-campeão. Ali, com os atletas que estavam do meu lado, eu sendo vice-campeão, eu já sabia que eu teria uma grande possibilidade de seguir carreira com isso aí. E aí eu fui vice-campeão, voltei num campeonato que era 2 meses depois, que era um brasileiro, e fui super mal, nem classifiquei. Então, assim, foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu falei, pô, eu tenho potencial, fui vice no Paulista, agora eu vou pro Brasileiro, e no Brasileiro eu não classifiquei. Só que aí que startou mais uma vontade de eu me superar. Eu usei essa derrota para realmente eu reverter algo que eu acreditava no meu potencial. Por mais que às vezes eu tinha pessoas que me criticavam, muitas vezes até a minha família, por me ver muito tempo, eu era um cara que eu não saía, eu era um cara que eu realmente, cara, dos meus 15 anos de idade até todos esses campeonatos que eu disputei, eu tinha uma vida muito regrada. Eu era aquele cara que eu tinha horário para dormir, que eu tinha horário para fazer minhas refeições. Eu sempre montei meu treino, eu sempre fui estudando, aí começou a aparecer informações. E aí em 2015 eu voltei a competir. Em 2012 eu competi o Paulista, 2012 eu competi o Brasileiro e não tive sucesso. Aí eu parei mais 3, 4 anos para me preparar.
eu peguei todo o feedback do árbitro que eu precisava melhorar no meu físico para me despontar e eu encarei aquilo ali com muita seriedade mesmo. Tanto que em 2015 eu voltei a competir e de 2015 em diante eu ganhei tudo que tem na frente falando de fisiculturismo. Eu já fui campeão paulista, overall, fazendo 3, 4 poses no palco. Me tiraram do campeonato porque meu físico estava acima da média. Na sequência eu fui para um brasileiro que era fora do estado. Fui campeão. Depois fui para um sul-americano. Fui vice-campeão no sul-americano. E meu sonho era disputar o Mr. Universo. Na minha época, o Mr. Universo era um campeonato com mais nome do que Mr. Olímpia. Tanto é que foi o primeiro campeonato que o Arnold ganhou. Então, a minha ideia, o meu sonho como um atleta, era chegar nesse Mr. Universo e pisar naquele palco que é na Inglaterra, em Birmingham. O meu sonho era aquilo ali. Então, para eu conquistar essa vaga, tinha que ser ranking, eu tinha que ter uma pontuação. Não era como é hoje, você disputa um show profissional, você ganha o show e já tem a vaga para disputar o Olímpia ou o que for. Não, eu tive que ter ranking. Aí eu fui para esse sul-americano e acabei perdendo para o Marcelo Cruz, esse sul-americano. Perdi para ele, a gente foi para a final, perdi e não tive a vaga. Aí a vaga foi no ano seguinte, que era 2017. Aí eu fui disputar esse sul-americano na Bolívia, em Cochabamba, com efeito de altitude e tudo mais, muito difícil competir ali. E ali eu fui campeão overall. Aí eu tive a vaga para 2018, eu ir para a Inglaterra e com mais de 30 atletas no palco do mundo inteiro, eu trazer o troféu de 4ª colocação, que foi algo inédito para o Brasil. São poucos atletas brasileiros que conseguiram esse êxito. E dali por diante, como um atleta, a minha carreira despontou. Quando eu cheguei em Guarulhos, fiquei 3 semanas na Inglaterra. Quando eu cheguei em Guarulhos, a minha vida mudou realmente no meio do esporte. Eu já era um nome, já era um potencial. E aí, depois disso, eu resolvi parar, estudar, para estar trabalhando com os atletas, com as pessoas que eu trabalho hoje. E essa dedicação aí me deixa muito orgulhoso, porque foi sempre um trabalho solo. Eu sempre me preparei para os campeonatos, sempre estudei manipulações. Hoje eu tenho pós-graduação em nutrição esportiva. Estou fazendo uma faculdade de nutrição. Eu tenho uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Faculdade de Medicina em Rio Preto. Tenho com a primeira graduação minha Educação Física. Então, assim, eu tirei todo esse tempo para me preparar como um profissional e não como um atleta para fazer os atendimentos com as pessoas que eu faço hoje. Show de bola. Bom, pura mentalidade de campeão mesmo, né, Veronese? Não tem como negar isso. E trazendo para os atletas amadores que você treina, como que você lida com essa questão de mentalidade dentro do esporte? Porque hoje, igual você falou, você se reergueu nas derrotas. Sim. E hoje a galera, às vezes, numa derrota, acha que já aquilo não é para ela. Como que você consegue colocar isso na cabeça? Porque eu tenho certeza que com a mentalidade que você tem, você treina muito essa galera, principalmente tá com a mentalidade muito forte e a disciplina também, né? A musculação tem diferente de futebol, a musculação tem um quesito à parte aí. Você valorizar o tempo. O tempo te deixa maduro, o tempo te traz resultado. Então, por exemplo, eu tive que amadurecer a minha cabeça com as derrotas. Porque quando eu competi esse paulista, depois eu competi o brasileiro e tive derrotas, e depois eu teve outros campeonatos que eu fui que eram de menor expressão e não tive resultado. Chegou num determinado momento que até a minha família, um dia minha mãe me sentou, minha mãe, meu pai, falou, cara, você não quer seguir outro caminho, a gente está cansado de ver você se dedicar à dieta, não comer as coisas que gosta, não ter vida social, mas na cabeça deles, eles não entendiam que aquilo para mim era uma situação de prazer. Eu, assim, por ser um atleta, eu trocava muito fácil um rolê, por exemplo, para estar dentro de uma academia treinando. Eu sabia aonde eu queria chegar. E quando você me faz a pergunta, você imaginava a carreira que você tem hoje? Eu imaginava, cara. Tanto é que meu pai, quando eu fui fazer educação física, fui me formar, meu pai era bancário. Meu pai falou, cara, a tua família toda, o seu tio é juiz, os seus tios são advogados, eu fui bancário, você não quer fazer uma administração, você não quer se formar em direito? Eu falei, cara, eu vou vencer com educação física e um dia eu vou ter um salário melhor que o teu, eu vou poder te provar o quanto eu fui vencedor na minha vida. E isso aconteceu, cara. Isso aconteceu porque eu tive essa mentalidade. Eu não deixei me abalar por opiniões alheias. Então, quando minha mãe chegou nesse dia conversando comigo, eu falei para ela, é questão de tempo. Na minha vida é questão de tempo. A musculação, o atleta, ele tem que entender que é questão de tempo. Você não pega um Neymar da noite para o dia. Se você pegar a história do Neymar, por exemplo, é desde as escolinhas de base, desde o terrão, passando
aperto. Então, um atleta hoje, você vê um Neymar renomado, mas ele foi um cara que passou aperto financeiramente. Eu passei aperto financeiramente. Eu fui esse atleta humilde. Só que eu tinha a minha mentalidade que eu ia vencer. E aquela chama, cara. Você não enxerga outra coisa para fazer da tua vida. Você enxerga aquilo ali como uma única válvula de escape da tua vida. Veronese, já pegando esse gancho, é um momento difícil, então, que você passou. Aí você usou dessa mentalidade, seus pais indo um pouco contra ali, porque às vezes não conseguia enxergar o futuro igual você enxergava. Só que o que te mantinha firme nesse propósito? Era o amor, era uma paixão pelo esporte? Uma paixão pelo esporte é aquela chama no coração que você vai vencer. Você queria vencer. Eu tinha aquilo como um objetivo pessoal meu. Eu sabia que se eu chegasse na Inglaterra, se eu tivesse aquela vaga, independente do que fosse acontecer, eu já estaria realizado como profissional. É como um atleta que sonha em disputar uma Copa do Mundo. Então, quando eu comecei a ganhar os campeonatos, para mim já não era surpresa, porque para quem está treinando com dor, para quem está treinando desacreditado, sem holofote, sem mídia, sem nada, hoje é um esporte rentável. Na minha época não era assim. Na minha época era por amor. Por isso que eu acho que os atletas de antigamente, os master da vida, eles têm que ser muito bem enaltecidos, cara. Porque esse esporte existe hoje porque teve pessoas como eu que lá atrás, quando não tinha rentabilidade, amava. Então eu sempre fiz isso com amor, cara. Eu já treinei com o dedo quebrado, eu já tive problemas de saúde, eu já tive perdas na minha vida, perdas muito importantes que a minha mente nunca mudou. Só para você ter noção, numa reta de campeonato, minha mãe chegou a ter um infarto. E teve que fazer cateterismo, um monte de coisa ali. E mesmo assim, minha mentalidade não mudou. Quando eu fui para a Inglaterra, uma frase que até hoje meu pai comenta comigo, eu entrei no aeroporto, quando eu fui embarcar, eu falei pro meu pai desse jeito. Falei, pai, se alguém morrer, se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, ninguém me avisa. Ninguém me manda mensagem. Por quê? Eu tô a 19 horas de voo daqui do Brasil. Então, se acontecer alguma coisa, não vai mudar em nada. Eu não vou chegar a tempo, nada vai mudar. E quando eu fui para a Inglaterra, cara, eu me desconectei do celular. Eu fui para a Inglaterra com a cabeça para ganhar esse campeonato. Eu investi do meu bolso para disputar esse campeonato mais de 180 mil, entendeu? Eu peguei toda a rentabilidade que eu adquiri com a minha carreira e investi num campeonato que eu podia não ter ganho nada. Mas eu ganhei aquela mentalidade de estar ali e de poder realizar o sonho da minha vida. E, na verdade, eu me dei muito bem, que entre todos esses atletas aí eu consegui uma qualificação absurda e ali eu passei a ser o Marcelo Veronese reconhecido como atleta. Então, a minha mentalidade nunca mudou. Já passou dúvidas na minha cabeça? Sim, nós somos seres humanos. Mas, como eu falo, o atleta que nasceu para vencer, ele vai vencer uma hora ou outra com dedicação. Isso eu não tenho dúvida, cara. Não tenho. Aproveitando ainda sobre mentalidade, você acha que essa mentalidade ela é adquirida através de exemplos, de ambiente, ou você acha que isso vem interno, de dentro para fora? Porque hoje se fala muito sobre mentalidade, né, cara? Mudança de mentalidade. O que é mudança de mentalidade? Eu vou colocar para você quando eu era funcionário e trabalhava para academia. Eu só trabalhei para academia enquanto eu era estagiário. Então, funciona assim. Hoje eu tenho funcionários. Tem funcionários que eu contrato que o cara ganha R$3.000 e para ele tá ótimo. Para ele ter uma estabilidade, ter o pagamento dele todo mês. Eu já era um cara diferente disso. Eu sempre quis algo a mais. Quando eu ganhava um campeonato, eu falava, não, agora eu vou buscar o que é mais difícil para mim. Tanto é que quando eu fui campeão brasileiro em 2016, eu fui bicampeão brasileiro em 2017. Eu voltei a disputar o mesmo brasileiro que eu tinha ganho. E quando eu cheguei nesse campeonato, as pessoas falavam, cara, você vai queimar a tua carreira, você já acabou de ganhar um campeonato brasileiro o ano passado e vai disputar sim, porque eu queria ser bicampeão e isso era importante para eu ter pontuação para chegar no Mister Universo e era importante para eu testar o meu poder como um atleta. Então, respondendo a tua pergunta, a pessoa nasce com esse espírito. Tem pessoas que nascem para ser patrão. Tem pessoas que nascem para ser funcionário. Mas ambos, os dois, você trabalha a mentalidade com o esporte. Que no esporte, a partir do momento que você começa a pesar o teu alimento, que você começa a ter horário para você dormir, que você começa a controlar a tua hidratação, que você começa a se dedicar para um esporte, independente de modalidade que é. Você começa a ter disciplina, às vezes treinar com dor, às vezes briga com a tua esposa e tem treino. Você tem que estar lá treinando, fazendo o que é certo. Essa mentalidade te faz evoluir na vida. Então, eu comecei também a trabalhar com empresários que buscam essa mentalidade, poder de decisão. Por exemplo, estou numa roda, eu quero parar de beber cerveja porque isso não me faz bem.
Eu quero criar uma mentalidade para falar um não. Quando você começa a sofrer dor no treino, a ter que controlar a tua alimentação, a fazer escolhas diferentes do teu hábito normal, você se torna uma mentalidade e você acaba evoluindo a sua mentalidade com toda certeza. Você acha que quem performa, então, no esporte há uma grande chance de performar na vida de empreendedorismo? Exatamente. O cara que não se contenta em ser o segundo, o cara que está sempre buscando ser o melhor naquilo que faz, você concorda comigo? Se ele estiver trabalhando para uma empresa, ele vai ter a mesma mentalidade. Ele vai falar, estou aqui hoje, mas eu vou ser o gerente. Estou aqui hoje, mas um dia eu vou mandar nos funcionários. Essa mentalidade você consegue fazer com que o esporte te ajude a evoluir, entendeu? Então, assim, eu acredito que independente da área, independente do perfil, como eu falei, nós podemos ter 2 tipos de perfil diferente. Mas eu acredito que o esporte, ele blinda e forma o caráter das pessoas com toda certeza. Para o verdadeiro atleta. Top. Agora a gente queria falar um pouco mais sobre essa parte de atleta. O que você acha que hoje limita um atleta? Você está com vários tipos de atleta, tem pessoas que vão para o seu consultório às vezes só para emagrecer, ou atleta de alta performance, mas o que limita as pessoas no geral? A gente já falou de mentalidade, mas você acha que é uma falta de visão futura, falta de foco, disciplina, sei lá, um autoconhecimento? Porque hoje a gente tem muita informação, mas não conhecimento. Informação é diferente de conhecimento, né? Acredito que você acredita da mesma forma. Porque hoje a pessoa dá um chat GPT ali, não é nem mais Google, né? Até mudou isso agora. E ela se informa daquilo, mas não é um conhecimento. O que você acha que as pessoas mais pecam nisso hoje? É uma falta de visão futura, disciplina, autoconhecimento? As pessoas que mais pecam, na minha opinião, são as pessoas que têm pressa pelo resultado. Entendeu? Então, quando uma pessoa me procura, eu sempre tento explicar o caminho, a trajetória que ela vai ter que passar. Vamos pegar, por exemplo, uma menina que quer emagrecer. E eu tenho muito sucesso com esse tipo de resultado, tanto é que eu criei um projeto chamado Criando Musas. Quando eu montei esse projeto Criando Musas, eu imaginava daquela menina que está acima do peso e transformar a vida dela. Então, se você pegar minha primeira atleta, que foi a Carol Fanton, ela não era uma atleta como ela é hoje. Então, o meu objetivo era promover para essa pessoa o que eu não tive quando eu era mais novo. Entendeu? Então, o que eu acho que limita os atletas, respondendo a tua pergunta, é a pressa e não respeitar o processo, não aproveitar o processo como uma forma de aprendizado. Por exemplo, no caso de emagrecimento, o que eu acredito como profissional? Quando eu vou dar palestra, por exemplo, a pessoa me pergunta qual o caminho, o que eu faço para emagrecer? É simples, mudança comportamental. Quando você muda o teu comportamento para a situação, se a pessoa quer emagrecer, ela não está feliz com o físico dela e quer mudar aquele físico, ela tem que entender que tem um processo e ela tem que fazer um caminho totalmente diferente do que ela fazia antes. É isso que as pessoas não têm a paciência e a sabedoria de aguardar o processo. Então, a gente vê muitos profissionais prometendo uso de hormônio, uso de caneta emagrecedora, um monte de coisa que a gente vê que é muito... A informação é muito vazia no Instagram e as pessoas abraçam isso como uma esperança. E eu não vejo isso como uma esperança. Eu vejo que se você quer emagrecer, você tem que ter o hábito de ter uma alimentação saudável, procurar um profissional. Se você não gosta de treinamento, você vai ter que aprender a gostar de treinamento. Se você gosta de comer só alimento que não é saudável, você vai ter que começar a comer alimentos saudáveis. Isso entra a mentalidade, né? É a mentalidade. Ela tá mudando o comportamento através da mentalidade e o corpo é só um resultado que ela vai... Então, por exemplo, eu tenho um histórico de pegar uma menina de 115 quilos, por exemplo, que não tinha autoestima nenhuma, transformar a vida dessa pessoa e colocar num palco onde ela ganhou um título em campeonato. O campeonato, para mim, só é uma ferramenta. O esporte, para mim, é uma ferramenta. Eu uso a ferramenta do esporte, a minha mentalidade como um atleta, para tentar atingir vidas e, através do esporte, resgatar e mudar vidas, como autoestima, como saúde. Para mim, saúde é um bem-estar físico, social e mental. Não é só um bem-estar físico. Ela tem 3 fatores que faz a gente ter saúde. Então, assim, a gente tem que ficar atento a tudo isso e respeitar o processo, cara. Não tem... Eu não conquistei minha carreira da noite para o dia. Da mesma forma que eu tive que ser paciente, muitas vezes não tinha dinheiro para investir, eu tive que ter paciência, jogar o jogo da maneira correta, e o tempo me tornou o profissional que eu sou hoje. Eu acredito que é para tudo na vida. E na verdade você não parou, né? Não parei. Tem 3 pós aí. Tanto é que quando um atleta me procura, a primeira coisa que eu falo é, cara, você tem que ter paciência, porque a musculação é um processo.
Se você acelerar esse processo, tu vai encurtar a tua vida e muitas vezes não vai nem ficar da forma que você espera. Falando de processo, o que você acha daquilo devagar e sempre, né? Por exemplo, Exato. então a pessoa, ao invés dela ir na musculação na segunda-feira e acabar com o corpo dela, tô falando uma pessoa que ela não é preparada, que ela não é um atleta, né? Uma pessoa que é iniciante. Eu já, na maioria das vezes, né? A gente erra ali na musculação, tenta voltar e aí tem aquelas dores chatinhas de novo e tal. Então essa pessoa ela vai lá, ela treina tudo que tem pra treinar num dia só e no outro dia ela não consegue ir e fica nesse ciclo vicioso. É isso. Então pra você não é tão importante igual o processo, né? O processo ele vence. Essa pessoa, por exemplo, muitas vezes a pessoa começa a treinar e ela acha que se ela fizer tudo todos os dias, ela vai evoluir. E muitas vezes eu prego que no meio do esporte o menos é mais. Por isso que você tem que ter um profissional para controlar o teu volume de treino, controlar a tua alimentação diária para que você tenha uma recuperação, controlar o quanto você consegue descansar e dormir. O sono é muito importante. Então, para um atleta, a gente falando por um atleta de alta performance, tem muitas variáveis que a gente tem que controlar. Agora, para uma pessoa que está começando um processo, ela tem que entender que é o tempo. Mas procurando um profissional eficiente, a gente consegue otimizar esse tempo e tentar gerar esse resultado o mais rápido possível também para não desmotivar a pessoa que está praticando. Por isso que eu falo, tem que ter um bom conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu estou atendendo na minha clínica, eu pego toda a rotina da pessoa, os hábitos que ela tem, em cima dos hábitos que ela tem, eu vou criando novos hábitos, mas fazendo com que ela mantenha a rotina dela. Por exemplo, tem atletas que eu preparo que o cara trabalha e dá 14 aulas no dia. Então, eu sei que se eu colocar um card de 2 horas para o cara fazer, o cara não vai conseguir cumprir. Às vezes, no cansaço, ele vai perder performance. Então, o treinador inteligente é aquele cara que sabe equalizar a rotina diária dessa pessoa para a prescrição do treinamento, da dieta e, consequentemente, a performance. Pegando esse gancho sobre o sono que você falou, qual que é a importância do descanso, passar pelas fases ideais do sono? Porque muita da galera hoje negligencia o sono, né? Negligencia porque acha que não é necessário e acaba não performando nos treinamentos e etc. Qual que é a importância real do sono para você, Veronese? Bom, eu sempre prego, vamos pegar a musculação, mas isso vale para todos os esportes. Na musculação, você nunca vai crescer na hora do teu treino. Entendeu? Você nunca vai ficar grande. O que vai fazer você crescer é quando você dá o estímulo no teu treino, você abre a sinalização para mTOR, para ter síntese proteica, e no teu descanso, na tua recuperação, você ter uma regeneração daquelas fibras para ter hipertrofia. Então, para um resultado mesmo que for um emagrecimento, a gente sabe que falta de sono nos leva ao ganho de peso por conta de um cortisol mais elevado. Então, o sono, o descanso, é a hora que você vai recuperar do estresse do teu treino e ter aquela super compensação no teu metabolismo. Pensa que você está nessa situação, você fez um treino hoje, você agrediu o teu corpo. Tá. Então, ele vai ficar neste patamar. Qual que é a evolução do treino? Supercompensação. No descanso, você passa a zona que você estava antes. Essa é a ideia, sempre ter uma supercompensação. Por isso que o descanso é essencial, independente do esporte. Muitas vezes, eu já peguei atletas que vêm treinando, fazendo programação, e a gente não vê mais resposta no físico. Aí eu falo para o cara, irmão, 1 semana sem treino. Você não vai fazer dieta por 1 semana, tu vai comer totalmente aleatório, vai comer livre, vai descansar. Depois de 1 semana, o cara me apresenta o físico extremamente com evolução. Então, assim, o treinador tem que entender que não é massacre o tempo todo. Na verdade, treino não é massacre. Treino tem que ser na medida certa, com o descanso certo, com a alimentação correta, falando de alta performance. Se fosse só treinar, só massacrar, todo mundo ia se dar bem. Porque tem muita gente que tem vontade, mas tem que ter estratégia para evoluir. Mas como que você fazia? Porque você é um cara que trabalha muito, né? Já te conheço faz tempo, então eu sei disso. Trabalha muito, estuda muito. Quando você está em competição, como que é a sua estratégia de sono? Essa recuperação sua, não só física, porque eu acredito que também é uma recuperação mental, né? Exato. A mente cansa também, né? Exato. Quando eu comecei a competir, como eu era só estagiário, estava trabalhando, tinha o apoio dos meus pais ainda, para mim, eu consegui encaixar melhor descanso, não trabalhava tanto. Mas vamos pegar agora, quando eu voltei a competir, com 43 anos de idade, com uma empresa nas mãos, com um monte de funcionário, com um monte de responsabilidade. Eu tive que moldar toda a minha agenda para esse campeonato. E eu sou um cara muito realmente focado no que eu faço. Então, por exemplo,
Eu chegava na minha casa 11 horas da noite, depois do meu treino. Eu dormia das 11 às 4 da manhã para acordar às 5 para fazer cardio, para depois voltar a dormir de novo, para depois trabalhar. E era essa a minha rotina. Em qualquer momento que eu tinha um descanso, eu ia ou no meu carro ou na minha clínica, colocava um colchão e dormia. Eu tentava de todas as formas tentar fazer meu corpo recuperar para competir. Não deu muito certo pela minha rotatividade de atendimento, mas mesmo assim eu acabei sendo campeão e acabei driblando essas situações. Muitas pessoas que me procuram hoje, o mercado de trabalho ele é muito competitivo. Então, tem atletas que não conseguem ter um descanso ideal. Então, a gente tenta equalizar isso na rotina e muitas vezes eu tiro carga de treino. Por exemplo, a menina tinha que fazer 2 horas de cardio, eu mudo a estratégia. Eu coloco um cardio de 20 minutos, mas com alta intensidade, para não ficar tanto tempo na academia. Eu pego um treino que ela ia demorar 2 horas para fazer, eu aumento a intensidade, diminuo o número de aparelhos e coloco um treino de 40 minutos sabendo que a rotina é forte. Então, hoje, com inteligência e com a ciência, a gente consegue equalizar e, independente da rotina, a gente consegue formar atletas. Agora, para um nível profissional, por um nível altamente competitivo, essas variáveis que eu estou falando aqui têm que ser controladas, cara. Por exemplo, um cara que é profissional do Mr. Olympia, isso já não funciona, né? Não funciona. Por exemplo, o cara que está indo para o Mr. Olympia, de regra, ele geralmente tem um patrocínio. Tem muitos que não têm. Tá? Tem muitos que não têm visibilidade, não têm patrocínio. Mas eu sou amigo de atletas que já competiram no Olímpia. O cara ali faz 2 cardios no dia, 2 treinos. O cara só come, dorme e treina para alta performance. Quando você vê um atleta, por exemplo, como o Rafael Brandão, até mesmo eu, quando eu competi o Mr. Universo, a tua vida tem que estar voltada em cima daquilo ali. O fisiculturismo, ele é diferente de um futebol. O futebol, por exemplo, você pode não estar na sua melhor noite e alguém ir lá fazer o gol e você ganhar o jogo e ser campeão. O fisiculturismo é o tempo todo você. É você contra você o tempo todo. É você treinando. Se você estiver desanimado, ninguém vai treinar para você. Se no dia da tua apresentação você errar, você não encaixar as poses, ninguém vai fazer por você. Você acha que todo mundo está preparado para ser um fisiculturista? Não. Não, a musculação é esporte para todos. O fisiculturismo não é para todos. Eu acho muito louco a mentalidade. Eu já comentei com o Gé, vocês, né? Não comem 1 grama de arroz a mais, nem a menos. Não, 1 grama de proteína a mais, nem a menos. Exatamente. Todos os dias. Quanto tempo dura uma preparação média aí, vai? Média aí, vou colocar pré-contest 20 semanas e que é o perder 20 semanas. Então, são 40 semanas. Explica o pessoal o que é pré-contest. O pré-contest é a fase de polimento, onde você vai tirando as calorias, tirando gordura e água do teu físico para você subir no palco. Esse polimento é quantas semanas? 20 semanas. 20 semanas. 20 semanas só de polimento. E para construção, em média, 20 semanas por um atleta que já é experiente. Que já tem um fim. No meu caso, por exemplo, eu treinei musculação a vida inteira. E para eu subir no meu primeiro campeonato, por isso que eu falo que é jogo de paciência. O meu primeiro campeonato, eu comecei a me preparar em 2005 para competir em 2012. Foi todos esses anos aí, 7 anos dentro da academia, fazendo só o que eu tinha que fazer, descansando, e muitas vezes olhava no espelho como qualquer ser humano, eu falava, pô, não tá dando certo. Mas a gente tem... Musculação é você ter fé, que nem Jesus Cristo. Você não vê ele, mas você tem fé que ele existe. A musculação, o resultado é igual, porque você não vê um resultado do dia para a noite. É o tempo que vai te gerando o resultado e você vai melhorando. Para você ter uma ideia, o meu primeiro campeonato, no palco, eu pesei 79 quilos. No Mr. Universo, que foi o auge da minha carreira, eu pesei 110 quilos. Então, foram esses anos todos ganhando massa muscular, descansando e me dedicando. Por isso que eu falei, o fisiculturismo, esporte, é para poucos mortais. A musculação é para todo mundo, é um método de esporte. Tem muitos que desistem na hora de subir. Eu nem coloco a musculação como um esporte, coloco como um método de treinamento. Tá? O fisiculturismo eu considero um esporte porque a pessoa tem que se dedicar, tem árbitros, muita gente fala que é um concurso, eu não concordo que é um concurso porque tem poses compulsórias, você tem que fazer força, é realmente uma competição no dia, diferente de um concurso de beleza que você sobe dando risada ali. No fisiculturismo não tem essa, tem as categorias, tem as poses e tudo que... Fora todo o preparo que você tem que fazer, você tem que ter preparo de pose, preparo de presença de palco, tudo isso, cara. Eu já ganhei campeonato, muitas vezes eu não era o melhor da noite, mas eu tinha um espírito de vencer. Então eu olhava pro árbitro, já posava falando, aqui é meu, ninguém vai ganhar. Eu já colocava terror em todo mundo dentro do backstage mesmo. O lance das poses como que funciona? Para cada categoria tem
um estilo de pose. Vamos pegar o bodybuilder, você julga em várias poses. Se você pegar o wellness, X pose. Se você pegar biquíni, 2 poses. Men's physique, 2 poses. Você tem as poses com característica da sua categoria. Então, tem várias categorias. Tem fit models, biquíni, men's physique, clássico, bodybuilder e assim por diante. Cada categoria tem a sequência de pose que você precisa ter muita maestria, porque não adianta você estar impecável com o físico e na hora de posar não saber posar. É a mesma coisa que você ter uma Ferrari na tua mão e não ter carta para dirigir. Entendeu? Show de bola. Cara, é sensacional o bate-papo, porque a disciplina para esse lance... Eu não sou muito dessa área, mas é que eu falo, né? A disciplina, ela vence, a mentalidade, ela vence qualquer barreira. Você acha que uma pessoa comum que te procura lá para fazer uma consultoria, fala assim, Veronese, eu quero ter alta performance, mas eu não quero competir. Sim. Ele consegue ainda, com a rotina puxada e etc., ele consegue ter alta performance dentro da musculação? Com certeza. O meu trabalho, hoje eu sou um treinador, eu preparo atletas, mas esse não é só o foco na minha carreira. Eu trabalho com emagrecimento, com ganho de peso, com trabalho apenas voltado para a saúde. Então, o que eu faço na minha clínica? Eu pego toda a rotina do meu paciente, tudo que ele faz, os desejos que ele tem, monto a programação e tento encaixar isso na rotina. E eu sempre falo, eu uso a musculação porque foi o meu esporte. Então, assim, a gente usa essa mentalidade independente do esporte que você pratica ou até mesmo para aquela menina ou aquele menino que sonha em ter um físico que nunca imaginou ter. Então, a gente vai trabalhar. E é assim que eu descubro atletas. Certo. A maioria dos atletas que eu coloquei para competir em Bauru eram pessoas que me procuravam só para ter uma saúde. Só para ter uma alimentação correta, para ter um treino para fazer no dia a dia. Só que esse trabalho, esse mindset nos retornos comigo, eu vou sempre indagando aquela pessoa. E aí, tá gostando do processo? Pô, tô me apaixonando, vamos dar um passo a mais. Aí dá um passo a mais, a pessoa responde. Vamos dar um passo a mais até o momento que eu chego, viu? Você nunca pensou em competir? Vamos mostrar isso para o público agora, porque um campeonato de fisiculturismo nada mais é de que você mostrar todo o teu trabalho que você fez durante anos para aquele público que é apaixonado por musculação. Então, a galera que está ali, eles estão querendo ver o melhor físico, o físico mais definido, e é isso que a gente busca durante o dia a dia, durante a nossa rotina, melhorar não só a saúde, como a estética. Né? Os seus inúmeros atletas que você tem, o que você percebe que eles mais negligenciam, assim, que você tem que estar sempre reorientando a galera? O que mais é difícil para um atleta de fisiculturismo é a aderência da dieta perto de campeonato. Tem atletas, por exemplo, tem o Binho que eu preparei, que foi campeão brasileiro, que ele é um atleta. Ele é um atleta que ele faz tudo o que você orienta. Até a refeição livre dele, eu fazia os cálculos para não ultrapassar as calorias. Mais ou menos quantas calorias, assim, numa refeição livre? Esse cara subiu no campeonato até uma semana antes com 3.200 calorias. Foi o cara que mais comeu na minha mão. Mas, geralmente, um atleta que não tem tanta maturidade muscular, que não tem tanta experiência como ele, eu já cheguei a pegar atletas aí perto de campeonato com 1.200 calorias. Por dia, 3.000, né? Por dia, 3.000. Binho. O Binho, por exemplo, subiu comendo 3.000 calorias por dia. Final de semana eu fazia refeed, que era refeição livre, como hambúrguer, sorvete. Dava para encaixar e no domingo ainda fazia um carb up. Entendeu? Essa refeição livre é uma no dia ou é o dia todo? Não existe dia livre. Porque assim, quando a gente está pensando numa performance, a gente tem que calcular tanto para ganho de peso quanto para perda. Principalmente se a pessoa tem predisposição a ganhar gordura. Então, essa refeição livre que a gente usa não é para agradar o atleta e nem a pessoa que busca um físico diferente. Como a pessoa já vem com uma restrição calórica, com algo muito bem ajustado, a gente faz esse choque metabólico, que é a refeição livre, para dar um estímulo nos hormônios tireoidianos, para aumentar esse metabolismo, aumentar o glicogênio, para que 3, 4 dias depois o condicionamento melhore ainda. Então, numa dieta para um atleta, não é só comer pouco o tempo todo. Você tem que ter estratégia. Eu, geralmente, com os atletas que eu preparo, eu sempre uso oscilação de carboidrato. Então, por exemplo, meu atleta está 3 dias com carbo baixo e 1 dia com carbo alto. Você não pode pegar um ser humano e só colocar para comer pouco. Nós não nascemos para comer pouco. O teu corpo para de responder. Numa dieta hipocalórica, por muito tempo, o teu hormônio tireoidiano, que é um hormônio que aumenta o metabolismo, ele vai caindo de produção. Então, se você não der um choque nele de vez em quando, ele para de responder.
Então, eu não acredito que um atleta tem que passar fome. Tem que ter restrição calórica em alguns momentos, mas momentos específicos. Então, o que eu percebo de erro em alguns atletas é que quando você começa a não ter refeição livre com frequência ou começa a diminuir um pouco mais o carboidrato para puxar a condição, não que carboidrato engorda, vou deixar o recado aqui, carboidrato não engorda ninguém. Se a gente for fazer um cálculo, cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de proteína tem 4 calorias, cada grama de gordura tem 9. Mas a gente começa a diminuir essa ingestão de carboidrato, porque o carboidrato é um amido carregado com água. E se você comer esse carboidrato em excesso, tu vai ter mais retenção hídrica. E um atleta de palco, a gente começa a puxar essa retenção e começa a restringir esse carboidrato. Então, tudo isso tem que estar voltado com uma estratégia muito bem feita, porque hoje, como vocês acompanham aí, os campeonatos, o nível dos campeonatos é absurdo. Não existe campeonato fácil. Hoje você tem ótimos treinadores no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de manipular a dieta e saber colocar o carbo alto na hora certa, saber colocar a refeição livre na hora certa, tudo isso para ajudar a auxiliar na performance, não para fazer para agradar. Inclusive, as pessoas que passam comigo que buscam emagrecimento, e eu estou escrevendo no meu livro os 3 pilares do emagrecimento, um dos pilares é ter uma refeição livre, com moderação e muito bem ajustada. Porque para a pessoa também que está seguindo um programa de emagrecimento, a gente sabe que alimentos altamente palatáveis pode gerar um avanço de um hormônio chamado grelina e gerar compulsão. Então, não é para todo mundo que você prescreve refeição livre, não é para todo mundo que você faz X procedimento. Por isso que o profissional tem que ter um discernimento muito grande na hora de avaliar aquela pessoa. E para um paciente ectomorfo, um menino que tem dificuldade de ganhar massa muscular, até gordura, às vezes, tem dificuldade, ele também tem que comer refeed todo dia, refeição livre, como que funciona? Vou pegar aí um atleta que eu preparei aqui em Bauru, que foi muito bem, que é um atleta que despontou, o Jair, que é um grande amigo meu. Ele é ectomorfo, começou comigo com 60 quilos. E o moleque bateu no palco ali quase 90. Então, foi aí 2 anos de preparação. O ectomorfo, geralmente, ele tem que ter uma dieta hipercalórica, mas muito bem ajustado, um treino que não seja longo, entendeu? Porque a tendência essa pessoa catabolizar é muito maior. Então, independente, a gente tem que avaliar muita característica, se é ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, para montar o sistema de treino e a alimentação. Esse atleta em si, ele comeu muito bem até a reta final também, fez refeed, subiu no palco e foi muito bem no campeonato em Bauru aí, trazendo o título na categoria dele. Mas ele come certo, no caso, certo. Né? Não é porque... A gente fala no meio desse meio aí, tem calorias vazias, por exemplo. Você comer uma pizza é uma caloria vazia. Você comer um prato de arroz, feijão, legumes é algo calculado. Então, por exemplo, eu posso ter num prato de arroz, feijão, legumes 480 calorias e posso ter numa pizza 2 pedaços 1.000 calorias. Mas qual que é a diferença? O que ela faz diferente no seu corpo? Tá. Eu sempre trabalho dessa forma. Quando eu vejo que o meu atleta ele está posando e está flat tanto na pose quanto no descanso, aí já cabe um refeed com alimentos fora da dieta. Explica, pessoal, o que é flat. Por exemplo, o cara tá flat, aquele cara que vem com uma deficiência, ele já vem com carbo bem baixinho, o glicogênio ele já depletou bastante glicogênio, então ele vai fazer as poses, você já não vê muscularidade, você não vê aquela pele encostar no músculo. Para essa situação, eu indico sempre o refeed, a bomba metabólica, o choque metabólico. Agora, se o meu atleta ele está flat, eu estou olhando ele sem posar, ele está flat, mas quando ele posa eu vejo densidade, aí eu já faço o carb up, que é carboidrato limpo sem presença de muita gordura, entendeu? Então, tem estratégias para você manipular o seu atleta. Então, é isso que o treinador tem que ter o feeling para saber manipular. E isso é muito claro, por exemplo, onde eu mais vejo erros de treinadores é quando está na última semana que a gente chama de peak week, que é a semana da desidratação. Tem treinador que faz o carb up de maneira equivocada e que estraga o físico de um atleta que já estava bom. Eu já vi atleta chegar na pesagem muito bem e amanhecer no outro dia muito ruim, porque foi manipulado o alimento errado. Por exemplo, às vezes o cara deixa o cara comer uma pizza na noite anterior ao campeonato. Essa bomba de sódio, esse choque metabólico, tem que ser feito 4 horas antes do cara subir no palco. O meu atleta, eu vou explicar para vocês para ver se vocês entendem a visão. O meu atleta vem desidratando durante a semana. O que é desidratar? É eu calcular uma água muito mais alta do que ele já está acostumado a tomar durante o dia. Essa água alta inibe um hormônio chamado ADH, que é a aldosterona.
Esse hormônio, a aldosterona, é o que quando você está ingerindo pouca água, ele percebe que o teu organismo tem pouca água, ele fala, opa, libera a aldosterona para segurar a água que tem. Aí você começa, mulheres ou meninos aí do outro lado, quer tirar a retenção, tem que ajustar a quantidade de água no dia. Mas no caso é tomar mais água. A pessoa que toma menos água do que deveria, ela tem a tendência a ter retenção. Principalmente essa mulherada por conta de desequilíbrio hormonal também. Agora, esse atleta vem desidratando, numa desidratação em média, a gente coloca 100 ml por quilo corporal. Então, o cara pesa 80 quilos, ele vai estar tomando de 8 a 10 litros de água por dia. Entendeu? Durante 7 dias. E a gente tem algumas manobras de carboidrato, onde a gente baixa um pouquinho o carbo. Aí, quando chega a cortar um pouquinho a água, sobe um pouquinho o carbo, ajusta o sódio. É muito complexo. Se eu fosse falar de uma finalização aqui, eu levaria horas para explicar. Mas, por exemplo, meu atleta chegou na sexta-feira, no dia da pesagem, ele vai competir no sábado. Geralmente, na quinta-feira, eu já estou começando a carbar e reduzir a água. Então, eu começo a reduzir a água, aumentar carbo, estabilizar sódio. Na sexta-feira, eu reduzo mais ainda a água, subo mais ainda o carboidrato. E no sábado, às vezes, no pré-palco, eu uso, por exemplo, um hambúrguer, uma pizza, porque ele comendo esse alimento sem a presença de água, ele vai ter que fazer a digestão. E para fazer a digestão, ele vai ter que puxar a água que tem subcutânea para fazer a digestão e para colocar aquele glicogênio no músculo. Para quem não sabe, glicogênio é um gelzinho que a gente vai acumulando dentro do músculo, é por isso que o músculo aumenta. Para cada grama de glicogênio, nós carregamos 3 de água. Tá. Então, quando eu faço esse choque com o atleta 3 horas antes de subir no palco, é o tempo dele ter a digestão, puxar aquela água e chegar naquele momento com o melhor físico da carreira dele. E muitos treinadores fazem isso na noite anterior. Aí o cara acorda bom e chega no meio do dia e o cara tá uma bosta. O cara estraga o físico dele. Entendi. Então, esses tipos de manipulações que faz um fisiologista, um entendedor do esporte se destacar. Ô, Veronese, fala agora pra gente finalizar essa parte de atleta. O que muda, então, do atleta campeão profissional para um atleta comum, um cara que não consegue o resultado? Primeiro, eu tenho que deixar claro aqui que num esporte de alta performance, a genética, a gente não pode deixar isso de lado. Quando a gente fala no Mr. Olímpia, por exemplo, você vê que tem muitos atletas que sobem na categoria. Então, os atletas ali têm os melhores treinadores, os melhores recursos, mas apenas um ganha. Então, geralmente, o que ganha é o que tem tudo que todo mundo tem, mais a genética. Num esporte, falando de Mr. Universo, Mr. Olímpia, além do trabalho que vai levar esse atleta a ser campeão é a genética. Agora, de atletas amadores, o que faz a diferença de um campeão para um último colocado, muitas vezes é a mentalidade no processo. Muitas vezes o cara faz uma preparação não com o intuito de fazer o 100%, mas com o intuito, às vezes, de ter um físico bacana ou de agradar a pessoa que está do lado. Esses caras geralmente não chegam, tá? Então, para o atleta amador, o que vai fazer ele ser campeão vai ser a preparação, a resiliência dele no processo. Show de bola. Cara, eu tô imaginando eu comendo 1.200 calorias, irmão. Não dá. Pra mim, não dá. Não é. Por isso que eu falo. falo. Vai ser um esporte diferente, né? Eu vou dar meu testemunho rapidinho para o pessoal entender. No meu último campeonato, por exemplo, eu estava com 126 quilos e eu tinha 6 semanas para me preparar para bater uma categoria até 90 quilos. Cara. Porque eu tinha feito uma aposta com um amigo meu e eu falei para ele que eu ia subir na mesma categoria que ele e ia tentar ainda ganhar dele na categoria. Inclusive, ganhei. Então, eu puxei aí de 6 meses mais de 30 quilos do meu físico aí, tendo uma dieta bem restritiva e a resiliência teve que ser muito grande. Por isso que eu falo, o fisiculturismo, o esporte fisiculturismo não é para todas as pessoas. Essa mentalidade você vai construindo de acordo com a tua carreira e com o teu perfil. Tem pessoas que têm perfil para seguir independente do que aconteça. E tem pessoas que não conseguem ter essa mentalidade, entendeu? Legal. Cara, vamos falar um pouco sobre o projeto, né? Do projeto Criando Musas, que virou um movimento, né, meu? Sim. E de onde que nasceu essa ideia, cara? Como que você nasceu isso? Que isso representa para você hoje, Veronese? Cara, esse projeto aí, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, eu tenho muito orgulho de ter esse projeto em mãos, porque como eu falei, quando eu tive a ideia desse projeto, eu lembro até hoje, eu trabalhava num spa e fui coordenador desse spa durante 10 anos da minha carreira. Qual ano que foi? Esse projeto eu lancei em 2005 para 2006.
Eu estava na minha casa, eu trabalhava num spa na época, eu sempre trabalhei com muitas mulheres, sempre tive essa identidade de ajudar a mulherada acima do peso, etc. Fui coordenador de um spa e um dia eu estava em casa e eu queria montar algo para minha carreira que impactasse o mundo. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo e um dia antes de eu dormir, eu estava deitando na minha cama, passou como se fosse um escrito na minha mente, Criando Musas. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou anotar esse nome e vou... Quando eu acordar, eu vou mentalizar isso, vou ver o que eu posso fazer e o que esse nome significa para mim. Aí anotei num papel, coloquei dentro da minha gaveta, acordei no outro dia já com uma ideia de chamar uma modelo. E eu já pensei assim, numa modelo que não tivesse o físico bonito e que tivesse problemas na vida. Que eu pudesse realmente, através do esporte, transformar a vida de alguém. Essa foi a sua transformação mais marcante do Criando Foi Musas? a mais marcante porque é a pessoa que está comigo até hoje... E ela não só mudou o físico dela, como mudou a mentalidade. Legal. Então, assim, eu posso falar... Foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu posso falar o nome dela porque é uma amiga minha, eu tenho essa liberdade, que foi a Carol Fanton. Nós estamos há mais de 9 anos juntos, né? Então, quando eu escolhi ela, eu tive a ideia e falei assim, agora eu tenho que buscar essa menina. Aonde? Aí eu treinava a Juliana aqui de Bauru, que é a dona da Dona Shape. Aí eu cheguei na Juliana, como ela conhecia muitas mulheres, eu falei, cara, me indica uma mulher aí que tenha problema na vida, que beba, que curta uma festa, que dá problema e eu quero que você me apresente esse tipo de pessoa. E ela me indicou a Carol Fanton. Aí eu marquei uma reunião com a Carol Fanton. Na época eu treinava numa academia próxima ao estúdio aqui e eu marquei com ela dentro da academia. Quando ela chegou para me conhecer, ela me viu de longe, ela ficou com vergonha e foi embora. Ela foi embora. Aí eu liguei para ela, falei, onde você tá? Ela falou, eu tô em tal lugar. Eu falei, pera aí que eu tô indo atrás você. Aí fui para ela e expliquei desse jeito para ela. Falei, ó, eu tenho um projeto. Eu não sei por que eu estou te escolhendo, mas Deus colocou no meu coração. E através desse projeto eu vou te preparar. Você gosta de treinar? Eu amo treinar. Eu falei, eu vou te treinar, eu vou bancar o teu treinamento, eu vou te trazer para esse projeto e um dia a gente vai decolar junto. Se passou 9 anos, essa menina hoje ela é casada, ela está se formando em educação física, se formando em nutrição e é uma das atletas que eu carrego no meu coração porque é uma atleta que está comigo há 9 anos. Nunca tive nenhum problema com ela e muito pelo contrário. Eu tenho o reconhecimento dela, da família dela, do quão importante foi esse projeto para a vida dela e o quanto a vida dela mudou. Inclusive agora no final do ano a gente está em busca do cartão profissional e eu tenho certeza, eu estou falando aqui nesse podcast, que em questão de tempo ela vai estar no Olympia em Las Vegas e eu vou conseguir realizar não só o sonho dela, como o meu também. E através dela eu já atendi mais de 2.000 mulheres com muita facilidade. Ainda estou errando a conta ainda por aqui. Então, através dela, hoje eu tenho esse projeto Criando Musas e consigo, através do meu trabalho, não só melhorar a saúde, como mudar a vida das pessoas. Que eu acho muito mais importante que um campeonato. Qual que foi o ano que realmente começou o projeto? Você teve a ideia em 2005, né? Passou a frase do nome do projeto, mas quando que iniciou de fato? Eu tive a ideia em 2005, a gente iniciou um trabalho bem leve e ela competiu, se eu não estou enganado, o primeiro campeonato dela foi por volta de 2015, 2014. Então, assim, é uma história muito longa, onde quando ela começou a treinar, eu tinha que até pagar para ela entrar na academia que eu dava aula, porque o dono não aceitava parceria. Então, como ela treinava em outra academia, eu tinha que dar aula para ela na academia onde eu trabalhava. Aí eu custeei isso com muito carinho e a gente começou essa história. Eu falo 9 anos, mas eu acredito que tem até mais tempo que isso. Mas 9 anos nós temos de campeonato de preparação. Legal. Então, esse projeto surgiu por volta de 2005, 2006, estourando no máximo aí. Entendeu? Você, com a Carol, você conseguiu passar um propósito para ela de vida, né? Exato. Como que você consegue fazer isso, assim, a pouco, o pessoal chega, porque às vezes a pessoa chega procurando estética. Sim. E aí você falou um pouco, aí você tem um olho clínico, olha pra pessoa, vê aquela vontade, a garra dela, mas aí você coloca um propósito na vida Exato. dela, né? Como que você trabalha isso? Você faz isso, né? Pra gente entender melhor. E perfeita pergunta sua. Então, vamos lá. Vamos pegar a menina que está acima do peso, que é o que mais eu atendo na minha clínica hoje, e ela quer melhorar a autoestima. Então, ela fica numa programação, ela passa comigo, recebe a programação e executa durante 7 ou 8 semanas. Ela volta na clínica. Geralmente, essa pessoa, se ela se dedicou, ela vai ter resultado. E quando ela tem o resultado, que ela se olha no espelho, que ela tem o contato com a dopamina,
Uma vez que você vê mudança, que você vê tua cintura diminuindo, você vai para uma avaliação, teu percentual de gordura muda, eu já começo a trabalhar a cabeça dessa cliente minha. Falo, ó, você viu que você acertou 90% da tua programação, teu físico mudou, você fez o treino, você está mudando teus hábitos. O que você quer agora daqui por diante? Eu quero evoluir. Então eu coloco metas. Eu falo, então agora se você acertou 90, nós vamos acertar 95. E a pessoa vai acreditando naquilo. Quando você começa a ver a mudança corporal no espelho, aquela pessoa que não tinha coragem de usar um short, começa a ver diminuir celulite, o processo começa a acontecer, isso é contato com dopamina e através disso eu vou orientando sobre o processo de manter a aderência. Eu explico todas as fases do emagrecimento, nós temos fases de emagrecer. O primeiro momento você emagrece muito rápido, o segundo momento você já estabiliza o emagrecimento, porque não é um jogo contra a balança, é um jogo contra a estética corporal. Então nós temos momentos e através desses momentos que a gente vai encaixando, vai explicando o processo e a mentalidade vai mudando. Óbvio, de 10 mulheres, 8 conseguem. 2 acabam desistindo por um período de tempo, mas acabam voltando, cara. Porque percebe que dá pra... Por isso que eu uso muito o meu Instagram com postagem de antes e depois, pelos resultados, para também motivar as pessoas. Porque quando você vê uma pessoa normal que conseguiu emagrecer e conseguiu colocar um físico que tanto sonhava, isso agrega valor na vida de outras mulheres, com certeza. Ou homens também. Eu queria voltar numa pergunta, mano. Saiu um pouco aqui do... Porque a gente foi fazer uma prova em Brotas, que era... Eu fiz duatlon, que você corre, pedala e corre. Aliás, uma prova dura, né? 1.600 metros de altimetria. E o Jean fez triatlon. Aliás, esse ano ele fez de novo. E a gente, com pouco conhecimento que a gente tinha naquele momento, a gente se hidratou muito. Tomamos muita água. A gente tem Pode ser que vamos foi lá. isso, né? Aí você tira as suas conclusões como profissional. Sim. Achamos que nos hidratamos demais. Sim. Por quê? Talvez tomamos ali uns 5 litros de água, 6 litros de água. Todo mundo que tava ali. Em média, tá? Certo. Não é o protocolo correto. Certo. E comemos bastante, colocamos bastante carbo um dia antes, pré-prova. No sábado, a prova era no domingo. Chegamos lá na casa, tal, comemos muito bem e tomamos muita água. No outro dia, a prova muito dura, muito difícil, psicológico abala um pouco, lá é muito difícil. Aliás, é uma das provas mais duras que tem aqui na região. Sim. A gente teve muita cãibra. Só que a gente vinha num pensamento que vamos se hidratar para não ter cãibra. E você falou aquela hora eu não vou lembrar o nome da célula lá. Do ADH. Isso. Isso pode ter a ver ou não? Pode ter. Se você está, por exemplo, na tua rotina, você costuma tomar 2,5 litros, 3 litros de água. Quando você coloca uma hiperidratação, a primeira coisa que você vai inibir é o ADH. Ele vai falar assim, pô, tem água entrando pra caramba, então deixa essa água sair. Aí o hormônio, ele baixa. E você perdendo tanta água na urina, se você não controlar o sódio, eletrólito, aí você começa a ter cãibra. Então, o que seria bom numa corrida dessa? Manipulação de sódio, entendeu? Algo estratégico para que você não perca eletrólito. Vou trazer isso para o fisiculturismo, na semana que o cara está desidratando. Quando ele começa com 8 litros de água, eu já estou calibrando 8 gramas de sódio. Cada grama de sódio... A gente errou no sódio, certeza. Cada grama de sódio com correlação a litro de água. E quando o atleta vai treinar, eu faço ele consumir 1 grama de sódio antes do treino e 1 grama de sódio no meio do treino. Porque a pessoa, às vezes, não tem estado de hipoglicemia. Ela tem deficiência de eletrólito, aí a pressão arterial cai e você perde performance. Justamente é isso que acontece. A menina não está passando mal no treino porque ela está com hipoglicemia. Até porque durante o treino de musculação, nós não dependemos de glicose flutuante, sim de glicogênio muscular. Mas se ela tiver uma deficiência de eletrólito, está consumindo pouco sódio, ela tem uma queda de pressão, ela vai bater a nave. Vai suar frio, vai ter tontura, e aí você perde performance. Numa corrida, por exemplo, a gente tem que manipular eletrólito. Por isso que os caras usam sachê, por isso que usam aquela aguinha com sódio, Gatorade, entendeu? Eles usam essas manipulações, o Gatorade, por exemplo, para equalizar os eletrólitos para que você não tenha cãibra. Hoje em dia tem um sachê também que a gente põe na água. Exatamente. Só que o que a gente errou, eu acredito que foi pré-prova. Durante a prova a gente se hidratou, tomou gel, eletrólitos. Só que a gente tomou muita água. E desidratou demais. Acredito que foi isso. E você, com certeza, foi mais ao banheiro do que está acostumado. Exato. Isso dá para calcular, Veronese, ou não? Isso tipo, dá eu tô para indo calcular. muito no banheiro, tô tomando muita água. Em média, uma pessoa normal, eu calculo de 30 a 35 ml de líquido por quilo corporal. Entendeu?
Então, assim, em média, as pessoas vão usar ali 2,5 litros, 2 litros de água. Para um atleta, para desidratar um atleta, lembra que eu falei? 100 ml por quilo corporal. É muita diferença. Aí eu Quase aumento. 60 Eu acho que a ml gente a achou mais. que ia fazer uma apresentação. E assim, outro dia, cara, sempre tem surpresa, porque já me aconteceu de estar preparando uma atleta biquíni uma vez e ela não respeitar a quantidade de água que eu limitei durante a programação dela. Ela tinha 3 litros para consumir durante o dia. Como ela estava com fome, por conta da dieta mais puxadinha, ela começou a colocar mais líquido para ter menos fome. Então, ela começou ali, sem eu saber, tomar 6 litros de água. Aí, quando chegou para desidratar ela, se eu colocasse 6 litros, já era algo que ela vinha fazendo. Como que a gente deve proceder nesse momento? 30% a mais de líquido que a pessoa vem consumindo no dia a dia. Aí eu consigo também ter uma desidratação. Numa preparação acontece de tudo, cara. Acontece da menina acordar menstruada, coisa que nunca aconteceu. Você tem que ter muito estudo, porque essas manipulações é o que vai fazer o teu atleta ser campeão ou não. Muitas vezes chega no dia D e a pessoa não está tão bem emocionalmente ou bem com a saúde. E a gente tem que ter essas manipulações. Por isso que eu falo, o grande treinador é aquele que sabe manipular as variáveis e principalmente conter dano. O grande treinador, na minha visão, não é aquele que leva o atleta somente à performance. É aquele que leva a performance com sabedoria e sabe conter os danos que o esporte pode promover. Muito legal. Eu acho que foi isso, a gente errou, né? Mas é uma experiência, né? A gente vai melhorando também. Cara, que aula, hein? Muito. Na verdade é o seguinte, cara, a gente tinha milhões de perguntas ainda, mas nosso tempo Mas tá vai ter acabando. outras oportunidades. Só que, já aí. tá convidado para uma próxima. Eu queria que você pegasse o tema mais que a gente tá introduzido, que a gente falou bastante de fisiculturismo, Sim. só que trazer um pouco do triatlon também depois. Isso. Pra gente falar mais Esse disso. lance que vocês falaram aí do carb up, isso funciona muito, não só com atleta de fisiculturismo, como atletas de fundo que são vocês. sim. Tem que ter um glicogênio preenchido. É legal, às vezes, o cara denegrir a alimentação dele. Por exemplo, a prova é no sábado. Um sábado antes eu começo a comer um pouco menos e treinar com a mesma intensidade. Aí. Eu como menos, treino com a mesma intensidade sábado, domingo, segunda, terça. Quarta, eu começo a aumentar as minhas calorias em carboidrato e reduzir a intensidade Hoje do você treino. consegue fazer uma preparação dessa pra gente? Consigo. Para você ter super compensação. Para chegar no dia da prova, Você tá com o você estoque tá no cheio. ápice e com o tanque cheio, no ápice. Descansado, com energia o suficiente para conseguir praticar a prova. É aí que muita gente erra. Às vezes o cara treina forte até o penúltimo dia. Entendeu? Tá errado. O meu atleta, por exemplo, que ele vai subir no palco sábado, quando eu começo o carbale na quinta, ele já não treina. Eu descanso o físico dele para tudo se assentar, para a saúde estabelecer, para ele dar o máximo de performance no dia do campeonato. Um atleta meu, por exemplo, não tem cãibra, um atleta meu não passa mal, porque a gente sabe manipular essas variáveis. No dia D, como eu te falei, não adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber pilotar. No dia do campeonato, você tem que estar no auge do teu físico, no auge da tua performance, para você ter condições de ganhar o campeonato independente da modalidade. Perfeito. Cara, muito obrigado. Tá? Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Já tá convidado para um próximo episódio. E eu queria que você deixasse a última mensagem pra gente encerrar. Pra pessoa que não é atleta, ela tá querendo mudar de vida, tanto na parte de mentalidade, como na parte primeiro de estética ali, que é o primeiro passo que a pessoa dá, né? A pessoa se sente mal, então ela dá esse primeiro passo por estética. Mas pra um pessoal do âmbito geral, não para um atleta, o que você indicaria para essa pessoa começar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Igual quando você começou. Tem como essa pessoa começar? Aos poucos ela ir se introduzindo, talvez numa musculação. O que você deixa de recado para essa pessoa? Perfeito. Se a pessoa tem um recurso financeiro, procurar um profissional, procurar um médico, fazer os exames para ver como está a saúde, antes de começar qualquer trabalho de treinamentos, tanto para performance quanto para desporto, eu acho isso crucial. Mas para a pessoa que não tem tanta condição assim, é mudar os hábitos, cara. Se você não está treinando, independente do treinamento que você vai fazer, procurar se movimentar, trocar os hábitos alimentares. Se você come muita coisa fora da tua saúde, alimentos que não são saudáveis, industrializados, embutidos, começar a ter uma alimentação saudável, começar a tomar mais água durante o teu dia e procurar seguir. E a dica que eu dou assim, mesmo que você não veja no momento o teu resultado, se você sonha em ter uma mudança na tua vida, insista. E o primeiro passo é você acreditar em você. Porque se você não acredita em você, você dá o direito de ninguém acreditar. Boa. Entendeu? Então, para o grande profissional, para você que corta cabelo, para eu que mexo com
com atletas, a gente tem que primeiro se esforçar para ser o melhor e, primordial, acreditar no propósito que você tem aqui na Terra. Se você acredita no teu profissionalismo, no teu potencial, você vai chegar aonde você deseja. O primeiro passo é acreditar em si mesmo. Forte, hein? A gente quer te agradecer. Obrigado, tá? Eu que estou agradecendo. Mais uma vez muito aí. honrado, foi espetacular, como eu falei, passa muito rápido. Muito rápido, cara. Comece, já acaba. E eu espero. E o assunto flui. E eu espero aqui, com toda humildade, sabendo da minha capacidade profissional, espero ter deixado uma boa mensagem. Ótima espero mensagem. ter deixado algo positivo, que é para isso que a gente busca hoje estar nas redes sociais. Levar um conhecimento para as pessoas e sabedoria principalmente. E esse é o lugar certo, né, Gui? Com certeza. O Código Podcast. O Código é sucesso total e eu tenho certeza que vocês vão agregar muito na vida das pessoas, inclusive em outros profissionais também. Muito obrigado. Ó, esse aqui é um brinde, que é igual essa caneca aí pra você levar pra casa. Maravilha. Estou muito orgulhoso. Podcast. Essa vai fazer parte do meu café da manhã todos os dias, com certeza. Deixa no escritório lá, né, Gui? É isso mesmo. Top. Poder fazer. Então, cara, a gente vai ter que encerrar, porque o tempo é curto. É isso mas aí. quero te agradecer. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe e continue Amém. nessa caminhada aí que vocês já são sucesso total já. Top. Quero agradecer o pessoal aí, gente. Compartilha o vídeo. Com quem precisa desse assunto. Todo mundo, na verdade, precisa, né? Se informar melhor. O Veronês é um ótimo profissional. Segue o Veronês, é @coach_veronês, tá? E o nosso Instagram é @ocódigo.podcast, tá bom? Quer agradecer lá, mano? Agradecer Veronês, primeiramente. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar esse baita conhecimento. E ative as notificações, ative o sininho. Comenta aí, vai ter mais. E coloca também, né, Gui? Quem que vocês querem que a gente traz Boa. aqui no nosso podcast para poder isso aí. transbordar na vida das pessoas aí. Beleza? Fechou? Esse foi mais um Código Podcast. Tamo junto. Valeu! Este foi mais um Código Podcast, aonde você descobre os segredos para alcançar o sucesso. Até o próximo episódio.